Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de março de 2023 do fundo Iridium, fundo de investimento imobiliário, o IRIM 11, tá? É o primo mais novo do IRDM 11, fundo também de crédito, assim como ele, né? Então, fique conosco para você conhecer e já se atualizar, né? Já fiz uma leitura no relatório do fundo há mais de 6 meses. A gente vai fazer de novo aqui a se atualizar do que está acontecendo no IRIM 11, né? Muitos fundos de crédito caindo. Vamos ver como é que o fundo está se desempenhando aí no mercado. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, é muito importante pra gente, tá bom? Eu também vou deixar esse relatório na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, também como o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá, converse com outros investidores, né? Converse inclusive comigo lá também pelo Telegram, tá bom? Curta distância aí, vamos lá. Bom, fundo de crédito, né? Fundo IRIM 11, fundo que é para investidores em geral. Ele tem início lá em maio de 2021, então partindo para o segundo ano apenas, né? Administrador é BTG Pactual, custodiante é o BTG Pactual, escriturador é o BTG Pactual, mas quem gere é o Iridium Gestão de Recursos, tá? É o Iridium, gestor aí que gere também outros fundos, assim como o IRDM 11. Mais para baixo que a gente vê outras informações do fundo, né? O auditor, razão social, taxa de administração do fundo está quase em 1% ali ao ano, né? Taxa de gestão e administração, fundo que anuncia no 7º dia útil, assim como o IRDM 11, tá? 7º dia útil, paga 5 dias úteis depois, ou no 12º dia útil do mês subsequente. Então vamos lá então. Vamos ver aqui que a gestão, comentários da gestão. Fundo que em março, olha, março anunciou rendimento de R$ 1,03, né? Então, acima de muitos fundos aí, R$ 1,03, pagando muito mais de 1%, né, sobre o valor de mercado. Remuneração bruta que foi a 109%, né, da taxa DI. No mês, o IPCA apresentou uma alta de 0,71, ele fala que sobre os principais indexadores da sua carteira. Né, teve a correção monetária também, teve um aumento de 14% essa receita em relação a fevereiro, mas ele fala aqui que o feriado de carnaval impactou negativamente na receita de juros, né, já que ele pega ali 1 ou 2 meses antes, né, são os cálculos ali realizados dos juros que foram contabilizados agora em março para pagar em abril, né? Então o fundo foi impactado negativamente por essa interrupção aqui no grupo Gramado Parques também, também foi atingido por essa possível interrupção de pagamento. Depois teve ali, né, a retomada, né, o grupo Gramado Parques tirou então ali da justiça o processo, né, e aí voltou normalmente ali, pelo menos não levou à frente a questão da negativa de pagamento do que era devido aos fundos que eram os credores aí desse grupo, né? Grupo Gramado Parque. Foi uma notícia muito disseminada no mês de março. Pesquisa aí para você se atualizar, né? Atingiu muitos fundos aí. O IRIM provavelmente tem uma parcela pequena aqui, apenas 0,38% com crédito aí em relação a esse grupo Gramado Parques. E a gente verifica aqui nos rendimentos mensais que o fundo, né, sempre pagou bons proventos em relação ao seu valor de mercado, né? A gente verifica aqui, nesse mês foi quase 1,10%, fevereiro foi 1,05%, 1,04%, só foram menores aqui no período de deflação mesmo, mas o fundo sempre pagou excelentes proventos, como a gente verifica aqui no seu histórico dos últimos 12 meses. Aí o desempenho no mercado secundário, a gente verifica que a queda no valor de mercado, né, tá aí acontecendo lá desde do início também do ano passado. O fundo encerrou março a 86,51. Ele acompanha muito o IRDM 11, né? Atualmente ele está em torno de 80, 81 também. Fica sempre um pouquinho acima, mas encerrou aqui a 86,51 no mês de março, né? Então, e o volume no mês de março foi maior. Então, alguns aproveitando esse preço baixo aí para poder inclusive negociar o fundo no mercado, né? 1,73 milhões de reais. O fundo não tem ali um volume de negociação muito alto, né? O fundo é pequeno ainda em relação ao seu patrimônio,
Então, por isso, tem esse valor mais baixo em relação ao volume de negociação mensal. Aqui é a carteira do fundo, então, diversos CRIs aqui, maioria indexado ao IPCA, não dá para contar aqui, né? Mas 153 milhões é o portfólio do fundo atual, patrimônio, né? 83% alocado nesses ativos-alvos, 153 milhões do seu patrimônio está alocado nos ativos-alvo. Aqui são a carteira de fundo de investimento imobiliário, é apenas um, né? É o ERCR11, também de CRI, setor Real Estate, então não é de CRI, é de FI. Real Estate é imóvel real, né? Então deve ser fundo de tijolo. Eu não conheço, vou pesquisar depois para saber, mas o fundo tem apenas ali 5,7 milhões alocados em apenas 3,14% do seu patrimônio, mas tem outros aqui que são para investidores em geral, que a gente normalmente vê, né? Esse fundo aqui de cima é um FII estilo renda fixa, né? É um FII de renda fixa. E aqui embaixo são os fundos de investimento imobiliário que a gente encontra aí normalmente e que a gente tem na carteira também, né? Então a gente tem aqui o DEVA11, que eu tenho na carteira, né? Vem sofrendo aí bastante. Então o fundo tem um preço médio de 105, meu preço médio está muito mais abaixo disso, mas também está com prejuízo bem grande, né? E RDM11, que eu também tenho na carteira, é meu segundo maior FII e é o segundo maior de crédito também. Esse aqui eu não tenho, esse aqui eu não tenho, Mana também não tem. Graças a Deus não tem, os outros, também está tudo caindo no mercado, né? E a gente verifica que o custo médio do CPTS, inclusive, está muito baixo, né? O fundo adquiriu aqui recentemente o CPTS 11, provavelmente. E aqui tem a carteira de ações, que o fundo também tem, o ALSO3, ação aí do segmento de Shopping Center, empresa do Grupo Aliança, 1,43% do patrimônio. Então o fundo tem uma diversificação aqui de outros ativos, né? Não tão relevante quanto o que ele tem alocado em CRI, que é quase 80% do seu patrimônio alocado em CRI, 11,64% em fundos de investimento. Aquele único fundo lá com base na renda fixa, né? Não conheço esse tipo de fundo ainda, 3,14%, ações 1,43%, em caixa o fundo tem quase 5% em caixa. E a maioria é indexado pelo IPCA, quase 59%, CDI 16%, aqui é a parte dos FIIs, né? E os outros com percentuais menores aqui dos outros indexadores. Distribuição para o setor, a maioria é Real Estate, 44%, são imóveis reais. E a distribuição média por indexador, como a gente verifica aqui, o prêmio médio do IPCA, que é o maior indexador do fundo, 9,07%, corresponde a 58%, quase 59% do patrimônio. Aqui a gente verifica as movimentações do mês, o fundo comprou e vendeu, né? Comprou CPTS, como eu falei, ó, por isso que estava com preço bem baixo, né? E também comprou mais Iridium, aqui, ó, 77,86, né? E vendeu RBHY e SNCI 11. Então vendeu esses dois aí, que provavelmente não estavam tão com um deságio muito grande, né? Mas com certeza está com deságio, e comprou com o CPTS e o Iridium, que está com deságio muito maior aí no mercado. Aqui são os eventos adicionais que ocorreram durante o mês. Teve a questão lá do HCTR do DEVA, né? Que ele tem na carteira, inclusive, caiu muito de preço os dois, né? Tem aí diversos, inclusive o último foi a questão lá do Gramado Parque, né? Última notícia em relação aos ativos do HCTR e do DEVA, né? Caiu bastante aí no mercado, né? Tem outros assuntos aqui, você pode baixar o relatório aí, fazer essa leitura mais detalhada dessas questões aí. E aqui a gente verifica aqui os resultados do fundo, né? Fundo que teve resultados aqui praticamente no mesmo patamar de fevereiro, 2,1 milhões, 2,2 milhões, né, de receitas totais. CRIs teve um aumento maior, teve correção monetária, teve um aumento aqui legal, manteve praticamente dos juros dos CRIs dentro do patamar ocorrido em fevereiro. Fundo de investimento imobiliário também manteve o mesmo patamar, o caixa também não teve grandes alterações, a despesa do fundo também estabilizada, e o resultado, mantendo ali o resultado acima de 1,9 milhões no ano de 2023, né? Então, dentro das distribuições aqui, a gente verifica o fundo distribuindo acima de R$1 em todos os meses de 2023, muito acima de 1%, né? 1,1%, 1,2% de rendimentos.
ok? Mais para baixo aqui a gente verifica as estratégias do fundo, né? Como tem nos fundos, nos relatórios da Iridium, né? Tem ali as questões, qual é a estratégia do fundo. Por exemplo, o objetivo de rentabilidade do Iridium 11 é IPCA mais 7% ao ano líquido de imposto de renda para investidores, pessoas físicas. Então, tem aqui as oportunidades, inclusive de ganho no mercado secundário. Então, na oportunidade ele vende, compra ali FIIs, né? Inclusive o RDM em 2022 e 2021 teve receitas muito espetaculares em relação a esse ganho de capital, principalmente nas vendas dos FIIs, né? Então, o IRIM também tem essa política aí de oportunidade, ok? Então é isso aí, relatório do IRIM 11, fundo que está crescendo, muito pequeno ainda o fundo, abaixo de 200 milhões de reais, né? Então, é um fundo ainda pequeno, mas que paga proventos aí bons desde praticamente do início do fundo, né? Um fundo interessante para quem quer investir, que é um fundo de papel, não é tão grande, não tem uma liquidez tão grande, mas também tem ali uma rentabilidade interessante, né? E um objetivo de rentabilidade até que com os pés no chão do que a gente tem visto outros fundos aí mais arriscados, né? Tem seu risco aqui, mas tá ali dentro do médio risco, vamos dizer assim. Ok? Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.